Então, gente, semana passada eu tive certos probleminhas, né? Minhas aulas voltaram, aí minha mãe ficou muito em casa, eu não posso gravar vídeo com minha mãe em casa, porque minha mãe acha estranho quando eu falo sozinha. Imagina então falar sozinha com uma câmera. Então eu não posso gravar quando ela tá em casa, senão ela vai me achar muito estranho. E como eu acho que dá pra perceber, eu fiquei meio que doente, eu tô morrendo de tossir, mas enfim, por conta de não ter tido vídeo semana passada, hoje vão ter 2 vídeos. Esse agora é de meio-dia e um mais tarde às 6. Aproveitando essa deixa, se inscreve aí no canal e tal. Não tenho falhado muito nesse esquema, saindo vídeo todo sábado ao meio-dia. Mas enfim, lembrando sempre que esse vídeo vai conter spoilers. Sem mais delongas, hoje a gente vai falar da adaptação em live action do meu anime / mangá favorito da vida inteira, Fullmetal Alchemist. Pra quem não sabe, Fullmetal Alchemist é meu anime / mangá favorito. Já li o mangá, já vi o anime clássico, já vi o Brotherhood, já vi os 2 longas animados. Tenho um pôster, tenho outro pôster, não dá pra ver, mas em cima desse aqui tem um pôster. Tenho alguns dos mangás antigos, tô colecionando o relançamento, tenho blusa, tenho um colar, tenho outro colar e tenho luvas. Por sinal, acho que eu vou gravar o resto do vídeo com elas. A não ser que dê muito calor ou coceira eu tiro, mas por enquanto acho que eu vou ficar com elas. Mas enfim, como grande fã, eu estava com altas expectativas pra esse live action. E eu não fiquei receosa porque esse filme foi feito no Japão. Então, pra quem tá com medo de ver o filme porque ele está na Netflix, e porque, enfim, o Death Note da Netflix foi uma bosta, né? Eu ia fazer um vídeo sobre ele, naquele meu esquema da minha doidice de um vídeo todo dia em dezembro, que no caso eu não consegui, mas ia sair um vídeo sobre esse filme, que foi uma bosta. Saiba que pela Netflix foi feito no Japão com uma leve ajuda da Warner, que depois distribuiu e a Netflix tá só exibindo. Então se acalmem porque é infinitamente melhor do que o Death Note da Netflix, ok? Como o filme foi feito no Japão, ele foi feito respeitando muito a obra original e foi muito bem feito. O problema das adaptações de anime / mangá é quando os Estados Unidos compram os direitos e tentam americanizar algo que não é americano. Não estou certa, Light Turner? Ou Goku do Dragon Ball Evolution. Hey, thanks for inviting me to your party. E já adiantando, né, pra vocês, o filme é meio que no nível do primeiro live action de Death Note. O primeirão, o japonês também. É naquele nível. Assim, por favor, tenham em mente durante este vídeo, eu vou acabar repetindo, mas tenham em mente que esse filme foi um filme de baixo orçamento, feito pra um público de nicho. Não é um blockbuster hollywoodiano, não é um Vingadores 2, não é um filme feito pra grande massa. Mas enfim, vamos começar. O filme é baseado no mangá homônimo da Hiromu Arakawa Sensei. Foi dirigido por Fumihiko Sori e roteirizado por Fumihiko Sori e Takeshi Miyamoto. Produzido por Yumihiko Yoshihara. E nós temos o Ryuzuki Yamada como Edward Elric, a Tomo Mizuishi como a voz do Alphonse Elric, Tsubasa Honda como Weiri Rockbell, Jin Fujioka como Roy Mustang e Misako Rembutsu como Riza Hawker. Como eu disse, filme feito com baixo orçamento, uma leve ajuda da Warner. E antes de falar das atuações, só pra não dizerem que eu esqueci de falar disso, a obra original se passa numa Europa alternativa. Ou seja, originalmente os personagens são ocidentais. E mais na frente aparecem personagens orientais, o Ed até chama eles de olhos puxados. Mas o filme foi feito com atores japoneses. Tipo um whitewashing ao contrário. Tipo o que aconteceu em Ghost in the Shell, só que ao contrário. Por uma questão de dinheiro, né? Ia custar uma fortuna chamar atores ocidentais. E mesmo eu achando chato e não gostando do elenco todo ser japonês, de eu achar que sim, tinha que ser gente ocidental, eu entendo, porque os caras não tinham grana pra fazer isso, então é a vida. E eles foram inclusive bem criticados por isso, né? Hoje na indústria você não pode nem ter japonês de menos, nem japonês de mais, que você é criticado. Não pode nem tirar nem botar asiático, aparentemente. Mas enfim, analisar as atuações é um pouco complicado, porque o modo de atuar japonês é diferente do modo de atuar brasileiro, que é diferente do americano, que é diferente do francês, e etc, etc, etc. Se você nunca tinha visto um filme japonês e foi ver Fullmetal, você provavelmente sentiu o que eu tô falando. Lá eles gostam de atuações mais caricatas, com gestos amplos, então assim, é uma coisa deles. É normal pra eles. Mas em alguns momentos em Fullmetal eles são ainda mais caricatos.
porque eles tentam justamente imitar a obra original. O que nem sempre funciona, mas muitas vezes fica assim engraçado. Mesmo que a gente acabe não curtindo, isso é intencional deles. Não é uma atuação ruim, é porque é daquele jeito que é pra ser. Eles já são caricatos e tentaram ser mais ainda. Indo por ordem de aparição, a atuação daqueles dois mini Elrics e daquela Trisha ficou uma bosta. As crianças foram claramente dubladas. Elas falam sem expressão nenhuma, no melhor estilo robozinho. Enquanto a voz que a gente ouve é extremamente expressiva, é muito boa, atuando muito foda. A criança que presta no filme é a que faz a Nina. Dá pra ver, inclusive, porque que eles usaram um sonho do Ed ao invés de flashback com as criancinhas dele lembrando, sonhando, com a tão famigerada noite em que eles tentaram transmutação humana justamente pra poder usar o Yamada e não aquele meninozinho bosta. Mas já que comentamos dele, vamos falar dele, nossa estrela, senhor Yamada. Ator de dorama, famoso Yama-chan. E ele foi bem, não foi aquela coisa lindíssimo, falou tudo, mas ele foi bem. Ele foi um Edward bacana, mas eu acho que ele ainda não chegou lá. Ele ainda consegue melhorar. A Tomo fez um Alphonse muito bom, ele conseguiu trazer muita emoção pra aquela armadura, ficou bem fofo. A Tsubasa não foi a Winry da obra original, mas ela foi uma Winry. Uma Winry que o filme queria, não a nossa Winry, a Winry que a gente gosta. Foi a Winry que o filme queria que ela fosse. Jin e Misako também foram muito bem em seus papéis, mas assim como Yamada, ainda dá pra ir além, ainda dá pra melhorar. E os atores dos homúnculos não tiveram tanto espaço assim, mas conseguiram passar, acho que o necessário. E nós aqui do Brasil ganhamos um presente. Os dubladores originais de Fullmetal aqui do Brasil dublaram o filme. Óbvio que não todos, porque a gente sabe que é difícil, às vezes a pessoa se mudou, não trabalha mais com isso, pode até ter falecido, ou simplesmente não tinha horário na agenda que batesse. Mas nós temos Ed, Al e... Nossa, eu coloquei por curiosidade na dublagem brasileira. E aí veio aquela voz linda do Marcelo Campos e nossa, eu pirei. Os dubladores que foram chamados pra esse filme que não tinham participado do anime também foram bem, muito bem. E sei lá, eu acho bacana esse cuidado que eles têm com a gente. Acho muito legal essa atenção que a gente recebeu na hora dessa dublagem. Em termos técnicos, a direção do Fumiki Kusori é normal. Eu não vi nada de especial, mas ele tem alguns planos incrivelmente inúteis e didáticos. Ele meio que dá uns closes no que eles estão falando. Tipo, olha a pedra filosofal. Close desnecessário na pedra filosofal. A fotografia é muito bonita e em certos momentos imita os planos do mangá. Tipo, a cena é mostrada exatamente como ela é mostrada no mangá, eu acho isso muito legal. A direção de arte fez um trabalho incrível com o figurino e a caracterização dos personagens. Avisaram desde o início que apesar do elenco japonês, o cenário iria ser europeu. E o cenário também ficou muito bom. Mas, aqueles cabelos... Meu Jesus. Meu senhor, aqueles cabelos me incomodavam desde o trailer. Como no original os personagens são europeus, não é estranho eles serem loiros. Mas nos atores aqui do filme ficou muito estranho. O Yamada até fez um esforço, ele pintou a parte da frente do cabelo realmente, real, oficial, ele pintou de loiro. Mas a trança que ele usa é um aplique que assim, uau, nossa, nem percebi que era aplique, nossa, que muito bom. Mas o Ed criança é o cúmulo, parece que jogaram coloral no cabelo daquela criança. Eu digo que pelo menos eles não tentaram enfiar os olhos dourados. Porque assim, os irmãos Elric são conhecidos pelos seus cabelos loiros e olhos dourados. Então assim, pelo menos eles deixaram os olhos dourados passar e não tentaram enfiar isso no filme. E apesar disso, a Risa ficou tipo linda. Ainda da direção de arte, eu adorei o design da Sala da Verdade. Tanto o portão como o mundo ficaram muito legais. Sobre o som, eu achei escolhas legais de música e de som, mas assim, nada de especial, nada que me pegou muito assim. Nada que tenha me impressionado, nenhuma escolha de músicas incrível como acontece nos animes. Os efeitos ficaram melhores do que eu imaginava, ficaram bacanas, não ficaram incríveis. A animação da armadura do Al em alguns momentos escorrega. Tipo, logo no começo do filme tem uma parte em que ele vai segurar a própria cabeça, só que ao invés dele fazer assim, ele dá umas travadas, ele faz tipo... E a física, às vezes, justamente nos efeitos e nos objetos que a gente sabe que não estão ali, às vezes é meio errado. Tipo, quando a armadura do Al cai antes do Ed, sei lá, uma lá, eu acho que eles poderiam ter feito uma armadura de verdade e simplesmente derrubado ela. Não tinha necessidade de ser uma armadura de efeitos. A cabeça cai de um modo meio falso. Mas, de um modo geral, os efeitos ficaram muito bons, levando em conta o orçamento do filme. Eu curti também o efeito das alquimias, tipo... No anime e no mangá elas soltam uns raiozinhos, eu acho meio nada a ver, sabe? Eu entendo que é uma liberação de energia, não sei o que, mas eu acho meio assim. E ali eles realmente não têm os raiozinhos, é só pá, pá e o bicho vira o que eles querem. Agora sim, o roteiro do filme. Bom, o que eles fazem é basicamente um recorte da história do mangá. Eles pegam, tipo, do começo até a morte da Lust, lá pelo volume 4. Condensando tudo em 2 horas, com menos personagens, mas mantendo momentos muito icônicos.
tentando preservar ao máximo esses momentos e conseguindo ser bem fiel. Mesmo que no terceiro ato eles inventam lá uns negócios, são coisas assim que, tipo, tão no nível de Fullmetal. Não é nada tipo que se você visse na obra original, você ia dizer que não faz sentido. É algo que faz sentido pro universo de Fullmetal. A questão lá do exército de bonecos e tal, é algo plausível pra esse universo. Não ficou então uma coisa tipo... Então não ficou uma coisa aleatória, uma coisa inverossímil pra o universo. Mas quem é mais purista de tudo tem que ser 100% igual, não vai gostar. Ignora mais assim a obra original no momento em que o Roy puxa a pedra filosofal da Lust, porque no filme ele tira a pedra e ela morre, é isso. É como se ela funcionasse como um coração. Na obra original, a pedra filosofal dos homúnculos funciona mais como um núcleo. Existe um momento no mangá em que o Roy puxa a pedra filosofal da Luz e ela se desintegra. Mas ela volta a crescer ao redor da pedra filosofal porque é justamente um núcleo, não é como se fosse um órgão separado que dá pra tirar. Ela vem a partir daquela pedra. Você só mata o homúnculo se você esgotar a pedra filosofal dele. Mas eu entendo por que mudaram isso. Foi assim o jeito, acho que, mais interessante da questão dramática do filme ser resolvida. A história do filme dá pra você entender conhecendo ou não a obra, mas como todo live action é meio raso. Você conhece e se empolga mais se você conhecer a obra original, mas dá até pra despertar uma curiosidade pra quem não conhece e ir atrás de pesquisar, de conhecer e tal. O que eles investem mesmo é o relacionamento do Ed e do Al, o que é o mais essencial assim da obra, então eu fico feliz de eles não terem dado mancada nisso. A cena de luta entre eles dois consegue trazer tudo que eles têm dentro deles e que a gente não percebe assim à primeira vista, toda a raiva, frustração e etc. De mudança também teve a morte do Hughes, que calma, não mudou o jeito que ele morre. Eles mudaram só um detalhe, que ao invés do Envy se tornar a Maria, ele vira o Roy. O que serviu como uma boa surpresa e tal, mas posteriormente o Envy vira sim a Maria e tem aquele diálogo legal em que eles falam que ele tá com o sinal da Maria no lado errado. Sobre o arco da Nina que colocaram, né? Primeiro, eu não consigo. Eu choro mesmo. Eu chorei todas as vezes que eu vi essa cena. Chorei no mangá, chorei no anime clássico, chorei no Brotherhood. Quase choro toda vez que alguém me manda um meme com aquela cena. E chorei de novo com a cena no live action. Eu não posso com a morte da Nina. Eu não posso. A Haru no canal dela falou que achou meio desnecessário o arco da Nina. E eu até concordo, mas é um momento muito icônico da série. E acho que serviu pra colocar logo aquelas ideias de você não é real na cabeça do Al, sem precisar ele conhecer o Barry, já que o filme acaba, tipo, exatamente antes deles descobrirem o quinto laboratório. Eu, pessoalmente, guardaria esses pensamentos do Al pra um segundo filme. Mas eu entendo que eles queriam fortalecer logo a ligação dos irmãos e tal. Embora eu não goste dessa saída. Eu realmente colocaria isso no segundo filme e arranjaria outro jeito da ligação deles ser fortalecida aqui. Na crítica do cinema com rapadura, eles falaram que o filme não explica muitas coisas e não sei o que sobre a alquimia, mas a explicação que tem no filme é a explicação que tem na obra. É literalmente tudo que a gente sabe sobre a alquimia. A alquimia usa a energia da crosta terrestre para modificar a forma das coisas, levando em conta as leis tipo da física, e em especial a lei da troca equivalente. Enfim, é isso. Mas eles também disseram, e é um fato, que a Winry no filme não é ninguém. Ela virou só um alívio cômico básico e sequer falou da vovó Pinaco. Gostei de não terem forçado um romance entre Roy e Risa, ou Winry e Ed. A relação deles é daquele jeito, ela não precisa necessariamente de um beijo ou de palavras para ser expressa. Mas se tivesse sido feita nos Estados Unidos, com certeza ter rolado altos beijos, talvez até uma ceninha de sexo subentendida, porque enfim, é o que eles fazem. As cenas de luta são bem legais, foram bem coreografadas, e não entupiram o filme de cena de ação, que é uma coisa muito boa. Porque Fullmetal é isso, é um shonen, mas é um shonen que tem mais história do que luta, ao contrário da maioria dos shonens, que é muita luta e pouca história. E o filme fica meio confuso no meio, porque de repente tudo se mistura e tal. De uma vez mistura a conspiração dos homúnculos com a conspiração do exército, e tem a explicação lá do Dr. Marco, dos cientistas, não sei o que. Aí tem muita explicação e tal, e o filme fica meio meh. Mas aí chega o final e ele dá uma subida de novo. Agora vamos ao que eu não gostei, porque assim eu sou sempre chata. O ritmo do filme é meio desregulado. Ora ele é lento, ora é apressado e não fazem muito bem essa mudança de ritmo. E a questão dos personagens que não apareceram, obviamente, foi um elenco reduzido. Nem todos os personagens apareceram, porque seria, enfim, inviável. Eu não esperava realmente ver o Havok, ver o Breda, ver o Fury. Como disse o Peter do Ei Nerd, esses personagens não fazem falta pro filme. Fazem falta pra gente que é fã, porque a gente queria ver eles. Eu realmente acho que o Scar não cabia nesse filme de fato. Mas eu acho que o Major Armstrong ainda cabia. Que muitos personagens podiam ser apenas mencionados, o que deixaria, tipo assim, bem visível que aquela história é muito mais ampla do que aquilo que a gente tá vendo. Por exemplo, a vovó Pinaco, eu não lembro de nenhum momento eles terem falado dela. Eles poderiam ter mencionado ela, não mostrado, assim, tipo, tem que aparecer a vovó Pinaco. Não, mas ela ser
mencionado, eu acho que era essencial. E eu realmente não lembro de terem falado dela. Também merecia ser mencionada a Izumi, que é a mestre deles. Eles poderiam ter pelo menos mencionado que eles receberam um treinamento, que eles tinham um mestre e tal. E o Scar. Foi legal mencionarem Estival, mas eu acho que mencionarem a Guerra Civil de Estival sem mencionarem o Scar é no mínimo estranho. E o final deixa um gancho pra uma continuação que eu acho que sim, pode existir. E como Estival foi mencionada no final desse aqui, eu acho bem provável que o Scar apareça nesse segundo filme. Pontos fracos, aqueles cabelos que, meu Jesus... Eu não tô falando da direção de arte como um todo, só esses cabelos. E os personagens são meio rasos. Tudo bem que quem importa são o Ed e o Al, mas a gente precisa gostar daqueles outros personagens. É uma característica da obra original. A gente ama todos aqueles outros personagens, eles são demais. E eu senti falta disso no filme. Eu vi o Hughes e eu me apaixonei na hora por ele, porque eu já conheço o Hughes e eu já amo ele. Mas o filme por si só não faz você amar tanto ele, sendo que ele é tipo o melhor personagem ever. Pontos fortes. O que eu mais repeti aqui, a questão da fidelidade. Em absolutamente cada setor do filme existe a preocupação com a fidelidade. E o filme não buscou ignorar a obra original. Referências... O filme referencia em tudo a obra original. Então o filme em si é uma grande referência. Falando como grande fã de Fullmetal, eu gostei do filme. É um filme bom, não um filme incrível, mas ele sabe ser fiel, o que é muito importante. Pra quem não sabe, existem outros 2 longas de Fullmetal Alchemist, só que animar. O Fullmetal Alchemist Conqueror of Shambhala, que funciona como epílogo pro anime clássico, e o Fullmetal Alchemist The Sacred Star of Milos, feito depois do Brotherhood, que funciona como um spin-off. A minha classificação dos 3 é, em primeiro, o Shambhala, que é realmente muito bom, especialmente levando em conta a proposta do anime clássico. Em segundo, esse live action, que é bem bacana. E em terceiro, o Milos, que é mediano demais, beirando o ruim. O live action de Fullmetal Alchemist pode não ser perfeito, que com certeza na verdade não é, mas eu acho que ele conseguiu abrir um caminho muito legal. E com certeza conseguiu atrair mais gente pra esse nosso universozinho de Fullmetal. O plano crítico, na crítica que eles fizeram no filme, disseram algo muito legal que foi... Curiosamente, este é um filme que faz jus à existência de Alphonse. Oco em muitos sentidos, mas certamente com alma. E no mais é isso, gente. Deixa aqui embaixo o que você achou do filme, o que você achou do que eu achei do filme. Redes sociais na descrição também, página no Facebook, meu Twitter, TV Showtime pra você stalkear o que eu ando assistindo, minha fanfiction onde eu posto minhas histórias, ando pensando em fazer no Instagram. E sem vocês esquecerem que mais tarde vai ter outro vídeo pra compensar de semana passada não ter tido. E é claro, não se esquece de dar like e se inscrever no canal pra deixar a Sarah feliz.